Marcos 6, 51 diz assim: E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida. 52. Pois eles não tinham considerado ou compreendido o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Agora vamos lá em Êxodo 15. Versículo 22, diz assim: Assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur, e foram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali ele os testou. E disse: Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Amém? Amém? Coloca a mão no seu coração nessa noite. Vamos orar por essa palavra. Pai, nós estamos neste lugar, Senhor, com expectativa, Pai, sobre tudo aquilo que o Senhor ainda tem de revelar ao nosso coração. Pai, nós sabemos, Pai, que Teu Espírito é dinâmico, é criativo, e por isso, Pai, nós pedimos aqui, neste lugar, neste momento, Senhor, que o Senhor derrube toda barreira de entendimento, que o Senhor derrube, Senhor, toda barreira, Pai, na mente, no coração, que nós venhamos, Senhor, a entender as profundezas das revelações da Tua palavra, e que venhamos caminhar sobre esta palavra, porque ela é viva e eficaz, porque ela muda, porque ela esquadrinha o coração. Espírito Santo, nós aqui profetizamos mudança, transformação, profetizamos vida sobre este lugar, vida sobre cada casa aqui representada. Renova a força dos Teus filhos aqui nessa noite, através da iluminação da Tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pergunta aí para quem está do seu lado: e depois do milagre? Gente, vocês estavam mais animados na hora do louvor. Vamos lá, mais força. E depois do milagre? Amém. Meus irmãos, Deus, Ele não brinca de fazer milagres. Milagre não é mágica. Milagre não é uma situação que eu falo somente, não me comporto acerca daquilo que eu falei e simplesmente acontece por acontecer. Milagre tem propósito. Tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas tem um propósito específico. Tudo aquilo que Deus permite nas nossas vidas tem um propósito específico. E o milagre nada mais é que a prova da soberania, a prova do poder e a prova da realidade de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele faz milagres, mas o milagre só tem sentido quando ele é entendido. Muitas das vezes nós vemos e vimos milagres na nossa história, só que às vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo. Às vezes no primeiro momento é difícil entender realmente, porque os caminhos de Deus às vezes não são tão compreensíveis em um primeiro momento. Mas quando eu vivo um milagre, eu não compreendo este milagre, a profundidade desse milagre, isso tem data de validade. Já viu um retiro que nós participamos? Às vezes nós ficamos imersos em 3 dias de revelação, em 3 dias de confronto, de cura, de restauração. Só que às vezes a gente só está vivendo o momento, e quando chega na segunda-feira, as coisas nos confrontam de novo e nós deixamos perder tudo aquilo que nós conquistamos em Deus.
Porque nós não entendemos o propósito. Porque nós somente vivemos o momento ali. E justamente, viver o milagre e não entender o propósito, nós podemos esquecer desse milagre, esquecer da profundidade. O milagre, ele serve para nos livrar de uma situação e nos ensinar para não cometermos os mesmos erros. Quem precisa de um milagre simplesmente chegou no limite. Quem precisa de um milagre chegou na última instância. Chegou na última pessoa. Às vezes você pode ter entrado por essas portas precisando de uma resposta de Deus. Precisando de um milagre verdadeiramente de Deus. Porque nos homens você já tentou e não conseguiu. Os recursos que você tinha, você já gastou. E aqui eu não falo somente de recursos financeiros, às vezes recursos emocionais. E a sua mente, a sua vida simplesmente estão numa perturbação que você não para perceber tudo aquilo que Deus já fez por você. O texto que nós lemos em Marcos, aqui nós temos um texto de pessoas que viveram um milagre extraordinário. Nós vemos aqui no texto os discípulos que viram e testemunharam o milagre da multiplicação. Se você ler o que antecedeu, você vai ver essa multiplicação dos pães. E é algo maravilhoso porque Jesus, ele deu graças, partiu um pão e deu, e foi multiplicado e alimentou uma multidão de pessoas. Só que a prova de que os discípulos não entenderam nada do que aconteceu está em João 6, se eu não me engano, se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber Jesus passando e ensinando os discípulos um discurso até muito duro, acerca do que foi feito, acerca do que aconteceu. E nós vimos aqui discípulos que entram num barco através de um direcionamento de Jesus, e Jesus num primeiro momento, ele não entra nesse barco. Ele diz para eles pegarem o barco e irem para outra margem. E Jesus, ele sobe o monte, vai orar, e começa uma tempestade. Uma grande tempestade. E aqui eu quero te perguntar, quantas tempestades na Bíblia Jesus acalmou? Quantas tempestades Jesus acalmou, gente? Uma apenas, e não foi essa. Essa tempestade, ela foi acalmada quando Jesus entrou no barco. Quando ele entrou no barco, instantaneamente essa tempestade foi acalmada. Diferente da outra ocasião de quando Jesus estava no barco. São duas tempestades completamente diferentes. Só que quando eu vivo essa vida de viver um milagre, de viver uma resposta de Deus e não entendo, assim como os discípulos não entenderam, eu necessito viver uma intervenção divina o tempo todo. Eu fico dependente dos feitos. Eu preciso toda hora de uma intervenção na minha família, na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho. São os feitos, os feitos. Os discípulos estavam apegados aos feitos que Jesus fazia, mas não estavam entendendo o propósito dos feitos. O pão que foi multiplicado para que uma multidão fosse alimentada, eles não entenderam que esse pão estava diante deles, o pão vivo que desceu do céu, que quando subiu a cruz foi repartido em favor de muitos, em favor de mim, a favor de você, a favor da sua casa, a favor da sua vida. Os feitos Jesus pode fazer a qualquer momento, mas o propósito sobre aquilo que você está caminhando, você e eu precisamos entender. Nós precisamos entender. Meus irmãos, eles estão olhando para uma multiplicação e não para o propósito real. Eles não entenderam nada. Porque quando quem está à frente não entende,
como que vai fazer com que a multidão entenda? Eles estavam na linha de frente. Estes discípulos estavam na linha de frente para entender o que Jesus estava fazendo, o propósito das coisas, para que uma multidão entendesse também. A multidão, ela vem e continua vindo. Agora ela só vai permanecer na fé se quem está ensinando souber o propósito o qual está falando. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Muitas das vezes nós entramos num ativismo dentro da igreja e a gente não entende o que nós estamos fazendo. A riqueza que é olhar no olho do outro, a riqueza que é abraçar o outro, a riqueza que é dar uma palavra, a riqueza que é se preocupar, a riqueza que é interceder, a riqueza que não é somente sentar e ouvir, mas é sentar, ouvir, entender e manifestar. Como foi falado aqui na hora do louvor, nós estamos aqui para manifestar um Jesus que é vivo, para manifestar um Jesus que ainda faz milagre. De repente você chegou aqui neste lugar com uma expectativa de um milagre, de uma resposta. E você pode ter a certeza, meu irmão, que se você entrou por essas portas com a convicção que eu tenho no meu espírito, você receberá esse milagre, você receberá essa resposta. Mas você precisa entender o propósito do milagre. Você precisa entender o propósito do que Deus está fazendo. Por que você está plantado neste lugar? Às vezes nós entramos por aqui e nós queremos nos esconder. Eu não sei se você já reparou quantas pessoas já chegaram feridas nesse lugar. E me pergunta, eu sei de alguma coisa? Não sei. Deus me fala. Quantas pessoas chegaram feridas neste lugar de outros lugares? Pessoas que chegaram desistidas do ministério, da vida como igreja. Pessoas que criaram barreiras, resistências e não querem se envolver, querem ficar ensacadas. Entenda o propósito. Você não foi feito para ficar esquentando um banco. Você não foi feito para ficar testemunhando o milagre na vida dos outros. Você foi feito para viver o milagre, para ser o milagre, para entender o milagre, para manifestar o milagre, para profetizar o milagre. Por onde você vai, por onde você passa, você é um milagre. Para pensar as coisas que você já viveu. Faz uma retrospectiva. Quantas coisas você passou na sua vida? Quantas guerras? Quantas secas? Quantos desertos? Desertos na alma, financeiros, o que for. Quantos desertos? Você tem que ver tudo que você passou. Se Deus fez, Deus pode fazer de novo. Se Deus fez, Deus vai fazer de novo. E Ele faz já que quantas vezes forem necessárias, mas Ele quer que nós entendamos o que Ele está fazendo. Porque às vezes a gente caminha e não está entendendo nada. É para a gente entender. E de repente agora você não está entendendo nem o que eu estou falando. A relação do texto que nós lemos e do outro texto. Mas eu vou chegar lá. Mais importante que o milagre é o propósito. E esse propósito, ele vai ser despertado na sua vida, amém? Levanta suas mãos. Deus vai despertar o seu propósito neste tempo. Porque nenhuma palavra que foi lançada sobre a sua vida voltará vazia. Porque nenhuma palavra que foi lançada sobre a sua vida se colocará ao chão e será uma inverdade. Porque o próprio Deus que liberou, foi o próprio Deus que disse ao seu respeito, foi o próprio Deus que disse que você alcançaria. O Senhor não é homem que minta, o Senhor não é homem para se arrepender, o Senhor não é aquele que se arrepende, o Senhor permanece o mesmo, no tempo seco, no tempo de choro, no tempo de dificuldade. O Senhor é o mesmo. E você vai se levantar deste barco, porque Jesus chega no barco, Jesus acalma a tempestade. E às vezes a gente precisa passar pela tempestade, porque a gente não está entendendo o propósito.
Jesus, ele ensinou os discípulos que, se não é na multiplicação que nós vamos entender, é na tempestade. E nós precisamos entender o que Jesus está fazendo no tempo de hoje. Nós precisamos viver as promessas, viver a palavra. Nós temos que ser facilitadores da obra de Deus na nossa casa. Porque muitas das vezes nós nos tornamos empecilho para aquilo que Deus quer fazer e manifestar. Às vezes são tantas desculpas, né, pastor? É o meu trabalho, são os meus filhos, é a minha casa, é tanta coisa para fazer. Eu sei, gente, eu estou acordado desde 6 da manhã. Também estou cansado de dias e 10, dei uma bagunçada aqui, porque é tanto problema no trabalho. Mas eu estou aqui com você, amém? Estou aqui para glorificar esse Deus que é poderoso. Repete comigo, aliás, olha para a pessoa linda que está do seu lado. Olha a pessoa bonita que Deus colocou aí do seu lado. Em Cristo, às vezes tem um que não é tanto, né? Tô brincando. Diz para ele assim: você vai aprender ou você vai ficar na tempestade? E aí, gente? Deixa eu chegar esse negócio mais para cá, que eu tô com medo que esse negócio caia, que eu sou meio desastrado. E aí, você vai aprender ou você vai ficar na tempestade? Gente, está na hora de aprender. Está na hora de nós entendermos. Às vezes a gente faz uma de desentendido, de sonso, né? Não sei o que Deus está fazendo. Não sei o que está acontecendo. Mas Deus está se manifestando no tempo de hoje. Perceba os sinais. Perceba a ambiência, perceba a sua responsabilidade, perceba a nossa responsabilidade enquanto igreja. A gente precisa vir aqui, se encher, mas dar de beber. A gente precisa vir aqui, se alimentar, mas dar de comer. Mas é dar de comer entendendo o que nós estamos fazendo. Não é entregar um folhetinho e falar: olha, Jesus te ama. Às vezes o Jesus te ama é poderoso, realmente. Mas porque nós estamos entendendo o porquê que Jesus amou. O porquê do que nós estamos fazendo. Meus irmãos, a gente tem que agradecer algumas tempestades que nós vivemos. Porque, para e pensa no processo que nós vivemos, o tanto que nós crescemos em cada tempestade. Tanto que nós evoluímos em cada tempestade. O tanto que foi difícil, mas o Senhor esteve conosco. Em Salmos 103, se eu não me engano, 7. Deus, ele diz a Moisés, aliás, ele diz ao povo de Israel os feitos. Agora Moisés, ele revela os caminhos. O que você quer? Você quer os feitos ou você quer os caminhos? Feito é tudo que Deus pode fazer. Agora o caminho é o objetivo do que está sendo feito. O porquê que Deus está se movendo desta forma nesse tempo. Qual é a nossa responsabilidade neste tempo? E aqui eu entro na segunda parte da mensagem de Êxodo, capítulo 15. Pode deixar que eu não vou demorar muito. No capítulo 15, versículo 22. Nós temos aqui o pós-milagre. Nós temos aqui o pós-abertura do Mar Vermelho. Aqui o povo de Israel, que na verdade não era uma nação, foi liberto do Egito. Deus abriu o mar para o seu povo passar. E esse povo passou. Só que esse povo chega do outro lado e apenas 3 dias depois começa a murmurar. Eles não entenderam o propósito. O propósito não era só passar. O mar aberto. E às vezes quando eu leio a palavra eu dou umas viajadas, pastor. O mar aberto, uma ruptura. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma nação, pai de multidões. Só que Israel naquele momento ainda não era uma nação. Até José
Israel eram 74 pessoas, mais ou menos. E depois foi crescendo, mas ainda não era uma nação. Só que no momento que o povo passa pelo mar, e aqui eu quero fazer uma comparação, porque quando nós somos batizados, acontece uma ruptura na nossa vida. As águas, nós entramos nas águas com as nossas mazelas, nós entramos nas águas com as nossas ansiedades, nós entramos nas águas com as nossas doenças físicas e espirituais, nós entramos nas águas com os nossos pecados. Só que não é para que nós possamos ficar totalmente submergidos e ali somente nas águas. Nós temos que romper para uma nova vida. Nós temos que romper para uma nova história. Nós temos que romper para um novo tempo, porque as coisas velhas já passaram. O que é velho ficou para trás. A perseguição de Faraó ficou para trás. E entram nas águas Israel, entram nas águas o Egito, entra nas águas o Faraó, entra tudo nas águas. Mas quem que sai das águas? A promessa de um povo, a promessa de uma nação. O povo de Israel entra nas águas um povo e sai uma nação. A promessa de Deus começa a se concretizar. E o Egito, o Faraó, fica para trás. Por que às vezes a gente se comporta de uma forma como se o Faraó estivesse sempre na nossa cola? O Faraó já ficou para trás. O passado já ficou para trás. Só que uma chave precisa ser girada na nossa mentalidade, na nossa mente, para que nós venhamos entender o que Deus fez, o que Deus está fazendo. O que é velho já ficou para trás. Isso já não te cabe mais. Isso já não faz parte mais da sua vida. E se isso vem para atormentar você, meu irmão, você está no lugar certo, no ambiente onde a palavra está sendo liberada. Fala para a pessoa que está do teu lado aí: eu vou sair dessa prova hoje, mas com convicção de quem vai sair. Eu vou sair dessa prova hoje. Chega de viver no mesmo nível. Chega de viver da mesma forma. Você já está em um outro ambiente. Você já chegou na outra margem. Você já passou pelo mar. Faraó já ficou para trás. O Egito já ficou para trás. Você já chegou do outro lado. O pecado acabou. As dificuldades estão para trás. Você vai caminhar com Cristo. Vai ser difícil, mas não é impossível, porque o que viria para te matar já ficou para trás. O que foi feito para te atribular, para te matar, já ficou para trás. Você não tem o que temer. Deus está quebrando a mentalidade de mediocridade na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente pensa que a gente não vai alcançar, às vezes a gente pensa que nós não vamos conseguir, mas em Cristo todas as coisas são possíveis. Não existe impossível para o Senhor. Não existe nada que fique como empecilho para que as promessas de Deus sejam concretizadas na sua vida, na minha vida. Eu já estou encerrando. E aqui eu quero... Gente, eu acabei com a minha voz no louvor, né? Porque a gente esquece que vai pregar. Aí está... né? É uma loucura. Repete comigo: um grande milagre, um grande esquecimento, uma grande lição. Deus cria um momento de tensão, um momento de dificuldade na história de Israel, para que uma ruptura aconteça, para que um nascimento aconteça. E às vezes, para acontecer um nascimento na minha e na tua vida, dói. Como uma mulher que está prestes a ganhar o seu bebê, como uma mulher que está grávida e está sentindo as dores de parto. Vai nascer. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que vai nascer. Aquilo que está sendo motivo de dor na sua vida, aquilo que está sendo motivo de dor na sua história, vai nascer. Vai mudar de fase, vai mudar a história, vai mudar a tua vida.
Deus vai fazer nascer. Está doendo, está chorando, mas vai nascer. Vai nascer, meu irmão. Creia, vai nascer. Mas você não pode se esquecer o caminho que você trilhou até agora. E quantas pessoas nós conhecemos que ficam à beira do caminho? Quantas pessoas que nós conhecemos que já chegaram nas dores de parto? Tá falando um pouquinho só. É só um pouquinho. Só que elas desfalecem no meio do caminho. Por isso, às vezes a gente precisa fazer como Jesus. Eu preciso ouvir, então eu vou ficar retirado e parar as outras vozes. Eu preciso calar o desespero do Egito. Eu preciso calar o desespero da multidão faminta. Eu preciso sentar e ouvir. Eu preciso aprender, para que eu não me esqueça de onde Deus me tirou. Lembra aí de onde Deus te tirou. Você é um improvável. Eu sou um improvável. De repente Deus te tirou de um ambiente totalmente escuro, totalmente sujo, e que você, alguns detalhes da sua vida, você tem até vergonha de contar, de tantas coisas que você viveu, de tanta seca, de tanto deserto. Mas você venceu. Você está aqui. E se você está sentindo as dores de parto nessa noite, você vai vencer. Amém? Deus está gerando uma nação. O texto que nós lemos diz que 3 dias depois, esse povo que testemunhou um dos maiores milagres da história humana, um dos maiores milagres que a Bíblia nos conta, a abertura do mar. Esse povo 3 dias depois estava reclamando para Moisés que não tinha água para beber. E às vezes Deus permite, pastores, que a gente passe por um momento que não tem água para beber, para ver onde está o nosso coração, para ver se nós aprendemos de verdade. Porque às vezes tudo que a gente canta é muito bonito, às vezes a ambiência da igreja é tudo muito perfeito, mas quando a gente chega na nossa casa, as coisas são diferentes. Porque é lá que nós precisamos viver aquilo que a gente canta. É lá que nós precisamos viver aquilo que a gente manifesta aqui. É lá que nós precisamos manifestar o reino de Deus. Porque a nossa realidade nos confronta, Jaque. A nossa realidade nos seca muitas das vezes. Porque quando a gente chega em casa, a gente encontra um marido, uma esposa que não quer nada com Jesus. A gente encontra os filhos que não querem nada com Jesus. A gente encontra uma pilha de conta no meio da sala e a gente não sabe como vai pagar. E a gente fica, meu Deus, cadê o recurso? Está seco. A gente encontra a doença, o câncer. Meu Deus, está seco. Só que a gente canta que Deus é um Deus de milagres. Só que a gente não entende que Ele é o Deus de milagres. E por isso, seja qual for a minha realidade, eu vou profetizar o Deus de milagres. Eu vou viver a realidade de um Deus que faz milagres. Porque esse Deus não é uma teoria descrita em um livro. Esse Deus é alguém que está dia após dia ao seu lado. Basta você chamá-lo. Basta você convidá-lo para a seca, para o momento de sequidão que você está passando. E de repente são muito mais do que 3 dias que você está passando de seca. Rafael, tu não sabe da minha história. É muito mais de 3 dias. Só que a única coisa que eu preciso saber nessa noite é que existe um Deus neste lugar. E Ele só quer, como foi louvado aqui, que você abra o seu coração, a sua mente, para que você venha entender o processo. Porque quando o processo passar e você chegar do outro lado, você vai entender o porquê que você passou por tudo aquilo. Deus está forjando valentes. Deus está forjando homens e mulheres, não meninos. Porque as crianças, se não dá certo a pecinha de montar, ele joga de lado, vai para outra.
Só que nós não estamos aqui falando com meninos ou como meninos. Nós estamos aqui falando de uma palavra que é viva, falando de um Deus que é verdadeiro, falando aqui com pessoas, conversando aqui nessa noite com pessoas que têm fé, e fé que faz realidades serem mudadas. Deus quer saber quem é você depois do milagre. O grande segredo desse texto é que existem pessoas aqui que estão reclamando de algo muito menor. Eles foram livrados de uma escravidão, foram libertos de uma escravidão, mas a mentalidade deles não mudou. E muitas das vezes nós limitamos o agir de Deus nas nossas vidas porque a nossa mentalidade ainda não mudou. Nós vivemos ainda como se estivéssemos no passado, repetindo dia após dia os mesmos erros, cometendo as mesmas situações que nos faziam ficar para baixo, sem fé, enriquecidos. Meus irmãos, quando eu li essa palavra eu demorei um pouquinho para entender. Mara, não eram as águas que eram amargas, era o coração do povo. E de repente, não é a situação que você está passando que é amarga, de repente é o meu e o seu coração, porque ficou amargo perante todo o processo. Não procurou ser guardado por Deus, não porque Deus o abandonou, não porque Deus abandonou você, mas porque você passou pelo processo e permitiu que o seu coração fosse contaminado. A gente queria tornar a lavar o nosso coração todos os dias. Torne a lavar o seu coração nessa noite. Torne a lavar o seu entendimento nessa noite. A gente muda de geografia, a gente troca de igreja, a gente troca de trabalho, a gente compra roupa nova, mas a nossa mentalidade permanece a mesma. Então eu repito as mesmas coisas, eu repito a mesma história, eu torno a reclamar da minha realidade, eu torno a reclamar de tudo que está acontecendo, e eu não paro para pensar do milagre que já aconteceu, do que Deus já fez pela minha vida, pela sua vida. Além de um culto de gratidão, eu creio que a palavra seja essa, um culto de confronto e de uma mudança de mentalidade. Este é um culto profético, amém? Se fica de pé. Quer chamar o pessoal do louvor? Meus irmãos, e coloca a mão no seu coração. Deus, Ele se revela a Moisés, e Moisés ele consulta o Senhor o que ele haveria de fazer. O que ele haveria de fazer perante toda aquela reclamação que o povo estava fazendo. E Deus orienta Moisés a pegar a madeira. Sabe o que está faltando na nossa vida? A gente pegar a madeira. Porque Moisés pegou na madeira para abrir o mar. Moisés pegou a madeira, eu não sei se você já entendeu, ele pegou a madeira para tornar as águas doces. Sabe, a madeira, nós precisamos olhar para a cruz de novo. Nós precisamos tornar a olhar para a cruz mais uma vez, porque a cruz está presente neste lugar. A cruz está vazia. Jesus já morreu na cruz. Pegue na cruz, olhe para a cruz. Você precisa olhar para a cruz, porque tudo aquilo que passou já ficou para trás. A cruz nos traz a lembrança de que tudo já foi pago, tudo já foi consumado. Não existe acusação contra a sua vida. Existe um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua história. Existe um novo tempo sobre as suas finanças. Existe um novo tempo sobre esta igreja. Existe um novo tempo sobre o ministério de louvor desta casa. Existe um novo tempo sobre o corpo de pastores desta casa. Existe um novo tempo sobre as finanças desse templo. Existe um novo tempo sobre a sua saúde.